O texto que eu queria meditar com vocês hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Bom, o contexto de João 8 é bem simples. Os escribas e fariseus pegam uma mulher que estava cometendo adultério, a Bíblia diz que ela foi pega no ato do adultério, e levam ela perante Jesus, dizendo que a lei mandava que apedrejassem ela, que ela deveria morrer, mas também diz que o objetivo deles era testar Jesus. Por quê? Porque a lei dizia que tanto o homem quanto a mulher que foram pegos em adultério deveriam morrer, e os escribas apenas levaram a mulher como que se Jesus falasse que ela deveria morrer, eles o acusariam porque não cumpriu a lei toda e diriam que o homem saiu impune e que Jesus deveria ter mandado apedrejá-lo também, mas eles não levaram o homem com o objetivo, já era acusar Jesus. Mas a história conta que eles levam a Jesus e perguntam ao mestre dizendo que a lei manda dizer que ela deve morrer, mas o Senhor o que dizes? Isso é uma frase que mexe muito comigo, porque é como se eles estivessem dizendo: Moisés, segundo Deus, escreveu isso, mas isso não importa agora. Moisés colocou a lei, mas isso não importa agora. O que importa é o que o Senhor diz, é o que o Senhor acha, é o que o Senhor deseja fazer, mostrando que o importante era o que Jesus faria, o importante era o que Jesus tornaria realidade naquele momento. Jesus não responde nada, eles insistem. Jesus estava desenhando na areia, levanta e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um por um são movidos, são constrangidos a ser retirados dali, eles saem dali porque eles começam a lembrar dos seus pecados, começa cada um deles lembrar que eles já haviam pecado e que deveriam ser apedrejados juntamente com elas. A Bíblia diz que os mais velhos saem primeiro e os mais novos, vendo o exemplo dos mais velhos, acabam saindo também. E aquela moça fica sozinha, somente ela e Jesus. Então Jesus pergunta para ela: aonde estão os seus acusadores? E aí entra onde a gente leu. Ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus responde para ela e diz: vai em paz, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Isso me mostra algo que devemos praticar em nossa vida. Isso me revela o que realmente o Evangelho é, o que realmente a igreja é. Por quê? Porque vá e não peques mais está mostrando uma figura de graça com verdade. Está mostrando que a graça precisa de verdade. Como assim? Eu vou tentar explicar para você. A moça está sendo acusada de tudo, de adúltera, tá todo mundo querendo apedrejar ela. Então ela tem um encontro com a graça, ela tem um encontro com Jesus, aonde todos queriam apedrejá-la. Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Jesus está mostrando para ela a graça, o favor imerecido. Ela merecia aquelas pedras, ela merecia ser morta, porque era a lei dizia que quem fosse pego em adultério deveria morrer. Ela merecia morrer. Aí encontra a graça, o favor imerecido, onde Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Isso é graça. E aonde entra a verdade? Entra agora, vá e não peques mais. Ou seja, a partir do momento que você tem a graça, que você tem um entendimento, que você viu, que você recebeu o favor imerecido, deveria morrer, mas não morre, porque Jesus te deu a graça. Então agora você tem a verdade a cumprir na sua vida. Vá e não peques mais. Vá e não caia no mesmo erro que você já cometeu. Vá e tenha um discernimento do que você vai fazer agora. A graça, você deveria morrer, você tinha que morrer, mas a graça, o favor imerecido chegou até você. Agora você precisa viver a verdade do Evangelho. Você precisa viver conforme Jesus. A gente já entendeu que ser cristão é se parecer com Jesus. E você precisa demonstrar isso lá fora. Graça, mas graça com verdade. Não uma graça que muitos têm pregado por aí. Não uma graça que vai levar muitos para o inferno porque não mudam de vida, porque continuam da mesma maneira, porque é uma graça sem verdade. Mas se nós realmente pregarmos graça com verdade, como ele disse para a mulher samaritana na beira do poço, quando ela veio conversar com Jesus e ele pede água para ela, e no final de tudo Jesus olha para ela e diz: vai, chame seu marido. Ela diz: mestre, eu não tenho marido. Então ele disse bem que não tem marido. Você já teve tantos maridos e o que tem agora não é teu. Jesus estava falando para ela: você teve um encontro com a graça, eu te ofereci a fonte da vida. Eu te ofereci dizendo que se beberdes da água que eu tenho para te dar, jamais vai voltar a ter sede. Mas você precisa, antes de tudo, consertar a tua vida. Você precisa viver a verdade depois da graça. Jesus ofereceu água para ela, que jorrariam de dentro dela fontes inesgotáveis de água. Mas ele sempre fala da verdade. Jesus nunca vai aceitar que pessoas continuem pecando, que pessoas continuem
fazendo o que é contra a vontade de Deus. Isso é graça com verdade. A gente precisa pregar lá fora, graça com verdade. E infelizmente a gente precisa voltar a pregar dentro das nossas igrejas, graça e verdade. Porque infelizmente a verdade está saindo fora das nossas igrejas. A verdade está saindo do nosso meio. Mas ainda dá tempo da gente pregar graça e verdade.